Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Nós vamos ter agora um tempo estudando e meditando na Palavra de Deus. É bom estar com Jesus, é bom meditar nos evangelhos e vamos estar esses minutos com a palavra de Deus, amém? Amém. Mateus 15, do 4 ao 8. Porque Deus ordenou dizendo: honra teu pai e a tua mãe, e quem maldizer ao pai ou à mãe certamente morrerá. Mas vós dizeis: qualquer que disser ao pai ou à mãe, é a oferta ao Senhor o que poderias aproveitar de mim? Esse não precisa honrar nem a seu pai nem a sua mãe. E assim validastes pela vossa tradição o mandamento de Deus. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo se aproxima de mim com sua boca e me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. João 6, do 65 ao 71. E dizia: por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim se por meu Pai não lhe for concedido. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12: quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhes, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivente. Respondeu-lhe Jesus: não vos escolhi a vós os 12, e um de vós é um diabo. Isso dizia ele de Judas Iscariotes, filho de Simão, porque este o havia de entregar, sendo um dos 12. Amém. Então a Noemi leu dois trechos do Novo Testamento. O primeiro trecho é o capítulo 15 do Evangelho de Mateus, não é? E Jesus, ele está dando uma lição, ele diz assim, que Deus ordenou nos mandamentos, quando Moisés, ele trouxe os 10 mandamentos, um dos mandamentos era que todos deveriam honrar o pai e a mãe. Honrar quer dizer, seria cuidar, sustentar, não é? Suprir as necessidades do pai e da mãe, não é? E Jesus diz assim, que esses mandamentos, porque Deus havia ordenado. Então essa ordem veio da parte de Deus para Moisés, dizendo assim, honra teu pai e tua mãe. E quem maldissesse o pai e a mãe, certamente morreria, não é? Quer dizer, o pai e a mãe, a importância do pai e da mãe nas famílias, não é? A importância dos filhos realmente observarem se eles estão cuidando do pai e da mãe, especialmente quando eles ficam mais idosos, não é? Muitos filhos desprezam os conselhos, o cuidado do pai e da mãe. Depois também os pais ficam velhos e não têm visita de ninguém. Realmente é um pecado muito grande, porque é uma ordenança que vem de Deus. Honrar pai e mãe, isso nós devemos ter em mente. Às vezes queremos ser abençoados e temos esses pecados em nossas vidas que nos atrapalham no nosso desenvolvimento cristão e nem percebemos, porque não honrar o pai e a mãe é pecado, não é? Mas Jesus cita essa passagem, honrarás teu pai e tua mãe, não é? E honrar realmente seria sustentar, cuidar, né? Mas Jesus dizia de uma tradição que havia sido inventada pela religião da época dos judeus, que dizia o seguinte, que qualquer oferta que eu desse ao templo, se eu desse uma oferta ao templo, eu ficaria livre dessa obrigação de cuidar do meu pai e da minha mãe. Ele diz assim, qualquer que disser ao pai ou à mãe, o que eu tinha que dar a vocês é oferta para o Senhor, oferta para o templo, no caso, né? E vocês agora eu dei a oferta, vocês não têm mais nada para dar para vocês. Aí Jesus fala assim, essa tradição dizia que quem desse essa oferta do templo na época ficaria livre da obrigação do pai e da mãe. Essa tradição, ela anulava o mandamento de Deus, né? Ela anulava o mandamento de Deus, provavelmente ela tenha sido inventada por algum sacerdote que devia ser uma pessoa muito ambiciosa, não é? E querendo mais dinheiro, inventou essa tradição que em vez de honrar o pai e a mãe, em vez de sustentar o pai e a mãe, se desse o dinheiro no templo. E essa tradição ficou, não é? Porque as pessoas não gostam muito de cuidar dos pais, cuidar dos idosos, não é?
já desde aquela época também. E Jesus diz assim: e assim vocês invalidam por uma tradição o mandamento de Deus. Então é o homem, a religião, invalidando aquilo que Deus havia determinado. Isso temos que ficar atentos, não é? Quando vamos aprender as coisas de Deus, as coisas da Bíblia, se não estamos caindo também em armadilhas que às vezes invalidam a palavra de Deus. Não podemos fazer isso, não temos essa autoridade. Aquele que prega o nome de Jesus, prega o Evangelho de Jesus. E deve honrar esse Evangelho com tudo que Jesus ensina, as verdades bíblicas, não é? Não podemos ficar mudando as coisas, não é? Mas nesse caso, eles haviam mudado. E Jesus diz assim: hipócritas. Hipócrita seria uma pessoa que não mostra o que ela é de fato. É como se essa pessoa usasse uma máscara, não é? E eu não sei realmente o que ela pensa, porque é como se ela usasse uma máscara e ela não revelasse de fato quem ela é. Ela apenas quer parecer. Muitas pessoas fazem um tipo de teatro, né, para parecer que são bons cristãos, são pessoas muito fiéis a Deus, mas por dentro elas não são, não é? Pelas obras que elas praticam, elas demonstram também que não vivem esse Evangelho. Aí Jesus diz que essa pessoa é hipócrita, porque ela passa uma imagem falsa, como se ela usasse uma máscara, né? Hipócrita. Aí Jesus cita o profeta Isaías. O profeta Isaías já havia vivido há muitos séculos atrás e havia sido um profeta, um homem de Deus, e o profeta Isaías havia profetizado a respeito do povo, dizendo assim, como se Deus dissesse, não é? Esse povo se aproxima de mim com sua boca, e me honra com seus lábios. Então as pessoas se aproximam de Deus com a sua boca, honram a Deus com os lábios, porque são hipócritas. Eles querem parecer que são pessoas muito de fé, que honram muito o nome de Deus, que procuram muito a presença de Deus, não é? Com os lábios. E aqueles que ouvem creem nisso, não é? Mas Deus sabe, Deus vê o coração. Então, Isaías havia profetizado assim: esse povo se aproxima de mim, de Deus, com a sua boca. A boca fala o que a gente quer, né? Com a sua boca, e me honra com seus lábios. Deus é maravilhoso, Deus é isso, Deus é aquilo, né? Honra a Deus com os lábios. Mas por dentro, essas pessoas, o coração dessas pessoas está longe de Deus. Então Isaías já havia profetizado, é claro, que essas pessoas que haviam mudado o mandamento não tinham o coração ligado a Deus. Queriam apenas o dinheiro, queriam apenas se ver livres, e os que davam queriam se ver livres da obrigação de cuidar de pai idosos, não é? Então vocês veem o que é o ser humano, não é? Outro trecho que nós pegamos, Jesus é no Evangelho de João, no capítulo 6. E Jesus diz assim, Jesus no meio de um discurso, Jesus tinha muitos seguidores, tinha os 12 discípulos e havia muitos seguidores, né, de Jesus. Mas as pessoas, a determinado momento, estranharam o discurso de Jesus, não entendendo, porque eles misturavam aquilo que Jesus ensinava com as coisas da terra. E muitos ensinamentos de Jesus devem ser entendidos de forma espiritual. Eles não podem ser entendidos na letra, eles não poderiam ser entendidos como coisas do mundo. Eles são figuras, eles são coisas espirituais, não é? Mas as pessoas não entendiam e eles se escandalizavam com o ensino de Jesus, apesar de verem os milagres, apesar de estarem na presença de Jesus, e na presença de Jesus havia unção, havia paz, havia saúde, não é? Havia alegria, porque Jesus estava presente. Mas mesmo assim, muitas pessoas foram embora. Aí Jesus diz assim, por isso vos digo que ninguém pode vir a mim se pelo Pai, se por Deus não for concedido. Quando nós vamos a Jesus, existe uma concessão de Deus que permite que nós vamos a Jesus
e entendamos o que ele está falando. Essa é uma concessão de Deus. Ninguém pode ir por conta própria a Jesus. Entende? As pessoas têm que estar aptas e as pessoas têm que ter essa permissão de Deus. Isso é o ensino de Jesus. Desde então, muitos dos seus discípulos, pessoas que andavam com Jesus, já não andavam mais com ele. Então Jesus pergunta aos 12, vocês também querem ir embora? Aí Simão Pedro responde, Senhor, para quem iremos? Né? Se nós formos embora da presença de Jesus, Simão Pedro responde, se nós formos embora da tua presença, para quem iremos? Só o Senhor tem as palavras da vida eterna, as palavras de Deus. E Pedro, então, era um homem muito abençoado, né? Ele tinha essa visão espiritual correta. Ele não teria ninguém que pudesse substituir Jesus. Se eles deixassem Jesus, para onde eles iriam? Jesus era a luz, era a vida, e as palavras de Deus estavam em Jesus, não é? E Pedro sabia disso. Aí ele fala assim, Senhor, se nós formos embora, para onde? Para quem iremos? Só o Senhor tem as palavras da vida eterna. E Pedro fala assim, nós temos crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, o Filho do Deus vivo, o Filho do Deus vivente, como está no texto. O Cristo, o Messias, era esperado pelo povo de Israel, como ainda hoje é esperado, porque eles não são cristãos, a maioria, ainda esperam um Messias. E o Cristo naquela época era esperado, e Pedro cria que Jesus era o Cristo prometido nas Escrituras, era o Messias, não é? Então ele diz assim, nós cremos que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivente. E Jesus falou, não vos escolhi a vós os 12? Então eles estavam com Jesus porque havia tido a escolha de Jesus para que eles estivessem juntos e a permissão de Deus para que isso acontecesse. Mas um de vós é diabo. E Jesus diz assim, mas um de vós é diabo, não é? Então você vê, os 12 haviam sido escolhidos, havia tido a permissão para Deus, mas alguém estava ali usando uma máscara, alguém estava ali na hipocrisia, alguém estava ali sem entender a vontade de Deus, estava ali, mas não estava espiritualmente ali. Ele usava uma máscara, ele se mostrava uma coisa por fora, mas por dentro o coração dele estava longe de Deus, não é? Por isso ele era um diabo, porque Deus, você pode enganar os homens, né? As pessoas você engana porque as pessoas não têm a obrigação de saber que você está fingindo, não é? Mas Deus você não engana. E por que diabo? Porque ele usava de falsidade, ele não cria em Jesus, ele não cria na vida eterna, ele não cria no poder de Deus. Ele podia ver Jesus fazer muitos sinais e ele não cria, porque ele tinha o coração duro, ele não havia se entregado a Deus, ele estava como um diabo, como uma pessoa fingida, como uma pessoa hipócrita, que demonstrava ser um discípulo de Jesus, mas ao mesmo tempo ele não era. Ele não era. A exemplo daquelas pessoas que mudaram a lei de Deus, dizendo que as pessoas poderiam não cuidar mais do pai e da mãe, se elas dessem uma oferta no templo. Isso é ser também diabo, não é? Você muda a lei de Deus. Você, para as pessoas, você é um sacerdote, você é uma pessoa que segue a Deus, mas por dentro você quer só, o seu coração está longe de Deus, você quer as coisas da terra. A exemplo de Judas, que era também um diabo. Por quê? Porque ele era fingido. Ele não cria na lei de Deus, ele não cria nas obras de Jesus, ele até sabia que Jesus era bom, mas ele não cria, ele não cria mesmo, ele usava uma máscara, não é? E os outros apóstolos não sabiam disso, não é? E ninguém ficaria sabendo, apenas Jesus. E Jesus o chama de diabo, porque ele é fingido, ele é mentiroso, não é? Ele é mentiroso, ele é fingido, não é? Ele está ali usando de falsidade, a exemplo daqueles que mudaram o mandamento, que usaram também de falsidade para enganar o povo e pegar mais dinheiro, não é? Vamos prestar atenção.
o que nós temos que aprender aí? Vamos ver se nós também não fazemos esse papel aqui de diabo, de fingido, de hipócrita, não é? Nós temos que ser na presença das pessoas o que nós somos na presença de Deus. Nós não somos perfeitos? Não somos perfeitos. Mas nós temos que ser pessoas verdadeiras, não é? Nós temos que crer em Deus e confessar e crer em Deus. E se não cremos tanto, nós temos que dizer assim, olha, eu tenho problemas de crença, ainda tenho problemas de relacionamento com Deus, mas não devemos fingir ser uma coisa que não somos e não devemos concordar fingindo só para agradar os outros. Devemos tomar cuidado também com o que nos ensinam. Olha essa tradição que negava o mandamento de Deus, um mandamento sagrado, que é sagrado porque vem de Deus, é a vontade de Deus, e por algum motivo alguém mudou. Também isso é errado, não é? Então é assim, vamos tomar cuidado para não sermos assim. Quando falarmos as coisas de Deus, vamos ser sinceros, não vamos usar máscaras na presença nem das pessoas, nem na presença de Deus. Vamos ser sinceros com Deus, vamos confiar em Deus, para que não sejamos também a exemplo dessas pessoas, um diabo, uma pessoa fingida, uma pessoa hipócrita, não é mentirosa, porque não precisamos fingir. Deus nos conhece, as pessoas devem aceitar da forma que nós somos. Ainda temos muito que melhorar, mas devemos ser sinceros no nosso procedimento. E no caso aqui o texto diz que Jesus dizia que um dos apóstolos era um diabo, porque ele se referia a Judas Iscariotes, que estava pensando no dinheiro que ganharia por trair Jesus, estava querendo trair Jesus, tá vendo? Estava totalmente fora, é um hipócrita, um mentiroso que mentia para os seus colegas, não é? Vamos aprender isso na presença de Deus, vamos ser sinceros como somos sinceros na presença das pessoas, não vamos querer ser uma coisa que nós não somos, e vamos tomar cuidado também com essas tradições religiosas, com que aprendemos, porque muitas vezes estamos anulando a palavra de Deus, o que é pecado, amém? Então assim terminamos mais um vídeo do nosso canal. Peço que você compartilhe com outras pessoas, que você dê um like. E nesse estudo a gente viu a importância que é, né, estudarmos a palavra de Deus. Muitos versículos, às vezes a gente nem lembra, porque não tem o hábito de meditar, né? Não tem o hábito de ler. E é muito importante para a gente conhecer a vontade de Deus, que Amém. está nesse livro, na Bíblia. Então vamos terminar com uma oração. Amém. Senhor, obrigada, Pai, por esse tempo, pela sua palavra. Pedimos, ó Deus, que abençoe todas as pessoas que estão ouvindo e assistindo esse vídeo, os familiares dessa pessoa. Se tiver alguém passando por muita dificuldade, pedimos, Senhor, que o Senhor entre com providência. Pedimos também pelo nosso país, pelos países do mundo, e que nós possamos ter um coração voltado para Ti, Senhor, dando ouvido à Sua palavra, ao que o Senhor quer. Amém, e não ouvido a coisas que não vêm de Ti. Nós possamos estar enraizados em Jesus. Agradecemos por tudo em nome de Jesus. Amém. Amém. Então até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau.